Agora tem um pouquinho de ciência aqui no SP Record. Um estudo premiado descobriu os sinais de uma doença cerebral que causa AVC e também demência nos idosos. Esse trabalho foi desenvolvido por pesquisadores da USP de Ribeirão Preto e pode ser muito importante no tratamento de problemas neurológicos. Claudete tem 78 anos e uma saúde de ferro. Ela conta que sempre exercitou corpo e mente. Atividade física, leitura, palavra cruzada e divertimento também. A professora aposentada gosta do jogo da memória até no celular. O cérebro agradece. Nem todo mundo chega aos 78 anos com a saúde da Claudete. Muitos envelhecem com problemas de memória e de compreensão. Pesquisadores da USP descobriram que esses sintomas podem estar ligados a uma doença específica, mas que pode ser evitada. O estudo avaliou exames de imagens do cérebro de 380 pacientes de um banco de dados da Holanda e descobriu os sinais da DCPV, doença cerebral dos pequenos vasos. Essas manchas brancas mostram as lesões que provocam pequenos sangramentos. As áreas coloridas do cérebro são as mais afetadas, o que pode levar aos sintomas. O que a gente analisou mais especificamente nesses pacientes foi essa demora, né, no processamento da informação. Então, a pessoa é um pouco mais lenta para entender alguma coisa que está sendo falada e responder. A gente chama de velocidade de processamento da informação. Mas existem outras alterações que podem acontecer. Então, pode ter alteração de função executiva, que a gente fala, alteração de linguagem, de memória, mas isso vai depender muito realmente da posição, de como que essa lesão está distribuída no cérebro. A DCPV está associada a 25% dos acidentes vasculares cerebrais e 45% dos casos de demência em pessoas a partir dos 50 anos e principalmente acima dos 80. A tese de doutorado recebeu o prêmio CAPES 2023 na área de medicina. O autor, Pedro, diz que o trabalho pode ajudar em possíveis tratamentos. A doença cerebral dos pequenos vasos, ela tem uma série de fatores de risco, sendo que muitos deles são modificáveis, ou seja, a partir de comportamentos diários como sono, sedentarismo, relações pessoais, alimentação e tudo mais, tabagismo, controle de peso, você consegue modificar esses fatores de risco para evitar ou retardar o aparecimento da doença cerebral dos pequenos vasos no envelhecimento. Este médico neurologista colaborou com o estudo. Segundo ele, a doença dos pequenos vasos pode ser explicada pela falta de conexão entre partes do cérebro, com déficit de neurotransmissores importantes ao funcionamento neuronal. A DCPV também tem relação com transtornos mentais. É uma via de mão dupla, né? A doença mental pode ser causada pela doença de pequenos vasos, então a doença de pequenos vasos pode levar à depressão, né, a disfunções mentais, mas também a depressão e as doenças mentais afetam também o desempenho e podem, às vezes, até simular um quadro de demência ou agravar um quadro de demência por doença de pequenos vasos. Ainda não há tratamento específico para essa condição. Alguns remédios usados para combater o Alzheimer podem aliviar os sintomas. A chave, por enquanto, é evitar fatores de risco, como pressão alta. A gente ainda não tem remédios específicos para parar a progressão da doença especificamente, a não ser controlar os fatores de risco. Então, controlando o colesterol, a diabetes, a pressão arterial, parando de fumar, a gente acaba diminuindo a velocidade de progressão da doença. O próximo passo é descobrir como a doença dos pequenos vasos afeta áreas do cérebro responsáveis por outras funções e chegar a um possível remédio. Até lá, o melhor tratamento é mesmo a prevenção. Este psicólogo, que trabalha com idosos, recomenda o treinamento físico e mental constante e variado. Tem gente que às vezes só fica na palavra cruzada, então eu só vou trabalhar a parte de linguagem, mas não, preciso às vezes fazer um exercício de matemática, uma charada que envolva pensamento abstrato ou raciocínio lógico, então o ideal é sempre estar variando, né, e sempre procurando uma coisa que a gente goste de fazer. Enquanto isso, Claudete segue dando o bom exemplo. Ela não sossega e isso é um ótimo sinal. Pode ter certeza que é só isso. O hábito de vida. Se você for inerte, aí não vai não.